Olá pessoal, hello, olá, que tal? Bom, então vamos lá. Então, a ideia para essa videopalestra é trabalhar os mesmos conteúdos do artigo que eu enviei para vocês. Então, na verdade, esse artigo ele saiu em consequência dessa palestra, né? Essa palestra eu apresentei no encontro de professores da Applied, né, dos professores de inglês do Mato Grosso. Eu apresentei essa mesma palestra modificada e adaptada também na Federal do Acre e na Federal do Tocantins. Então, falando sobre essa questão de Visual Literacy, the Interpretation of Images in English Classes. Na época, eu era professor em São Paulo e agora, como vocês sabem, eu estou aqui na Federal do Espírito Santo. Bom, então o título é Letramento Visual, a interpretação de imagens nas aulas de inglês. E aí eu iniciei essa palestra, com a campanha Brazilian Campaign for the Olympics 2016 in Rio, e trazendo essa ideia que eu vou discutir mais na frente, que é essa ideia de An image speaks for 1,000 words, né? Uma imagem que fala por 1.000 palavras, né? E aí, na época que o Rio de Janeiro foi escolhido para ser a sede dos Jogos Olímpicos, falou-se muito nesse vídeo, nas mídias e etc., inclusive na televisão, que esse vídeo ele realmente falou por 1.000 palavras, né? Então vamos assistir o vídeo rapidinho, ele é um vídeo curtinho. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. City of samba and beautiful songs, deep in our soul we place. Rio, we will love you all life long. Our happy hearts sing and say. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Verso do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Coração do meu Brasil. Bom, esse foi o vídeo então que foi um dos responsáveis pela... Então foi assim que eu iniciei essa palestra que, como eu comentei para vocês já em alguns lugares, e que resultou nesse artigo, que na verdade é um artigo bem simples, ele não tem muitos aprofundamentos, mas ele faz uma introdução, né, aos estudos visuais, aos letramentos visuais. Então, e aí tem dois comentários que foram bastante interessantes,
que eu vou voltar a eles também, o Sérgio, ele fala, há mais uma coisa, o Brasil não é só o Rio de Janeiro, comentando sobre esse vídeo na época. E aí o Ares Pereira, ora bolas, a regra é simples, né? A cada cidade candidata apresenta seu vídeo. Você queria o quê? Me diga. Que o Rio de Janeiro mostrasse uns paulistas ouvindo música sertaneja comendo pastéis, uns baianos dançando axé, uns paraenses dançando lambada, maranhenses com buba meu boi, mineiros comendo queijos gaúchos sendo comidos, né? Então, essas foram algumas interpretações em relação a esse vídeo, tá? Bom, inclusive esses dois comentários, tanto do Sérgio quanto do Ares Pereira, eu coloco no artigo, eu traduzo e faço algumas relações com as teorias do letramento visual. Bom, então hoje o meu objetivo com essa videopalestra é partir de algumas teorias, na verdade, partir de alguns contextos, que são falar rapidamente de algumas visões, são 3 visões sobre globalização, falar um pouquinho das novas tecnologias e os novos papéis da língua inglesa, falar um pouquinho de educação e de educação de línguas, chegar nos projetos dos multiletramentos para aí sim a gente falar de visual literacy, de letramento visual. Então vejam que eu estou partindo de algo bastante macro, partindo de 3 contextos que eu acho importantes a gente falar, e para lá falar um pouquinho sobre letramento visual. E a segunda parte durante a palestra, que eu acabei transformando num workshop, é, o objetivo foi discutir algumas práticas, algumas atividades que eu estou entendendo como letramento visual, e aí hoje eu vou passar por elas rapidamente, eu também coloquei algumas no artigo, né? Bom, então vamos iniciar com algumas perspectivas sobre a globalização. Então, são 3 perspectivas. According to Kumar, 2008, there are 3 dominant narratives on cultural globalizing processes. One that presents globalization as a homogenizing in its forms of powerful cultural and corporate products, such as Hollywood movies and globalized brands. Então, essa primeira ideia, que eu penso que é a ideia principal que geralmente as pessoas têm sobre globalização, né? Ou seja, um processo homogeneizante, poderoso em suas formas culturais, os produtos corporativos, como os filmes de Hollywood, como McDonald's, como Nike, como tantas outras essas marcas, né? Então, a ideia de que essas corporações, esses produtos, essas marcas, esses que possuem valor econômico, simbólico, cultural, eles acabam atingindo o planeta todo. Então, essa ideia de top-down, né? Essa ideia de que a globalização vem de cima e a gente não consegue escapar, né? Inescapável é essa grande narrativa. E aí, eu apresento mais 2 narrativas baseadas em Kumar novamente, que seria an alternative narrative depicts globalization as being heterogeneous, inasmuch as local cultural identities that are recreated and renewed in response to the dominating center. E aí, à luz de Giddens, Kumar vai dizer que existe um outro processo, que é essa narrativa alternativa que vê a globalização como um processo completamente heterogêneo, em que se pese as identidades culturais locais, que elas são recriadas e renovadas em resposta a essa narrativa hegemônica que eu falei, que eu acabei de apresentar, né? Então aí a gente pode imaginar, em resposta a esse processo hegemônico, as narrativas locais, né? Alguns exemplos para mim, e alguns teóricos têm falado desses exemplos, é a própria internet, ou esses vídeos, os viral videos, né? Esses vídeos que espalham instantaneamente around the globe, né? No planeta inteiro, vídeos do YouTube ou vídeos que localmente são postados e acabam expandindo e aparecendo no mundo inteiro com uma velocidade bastante acelerada.
não só a internet, esses vídeos, mas todos esses movimentos de culturas locais que acabam eh, questionando essa globalização hegemônica. Muito interessante porque na narrativa anterior a gente vê essa força econômica, né? E nessa narrativa subalterna não tem força econômica, muito pelo contrário, é alguém que da sua casa pode atingir o globo, né? Outro movimento bastante interessante, é um livro que chama Smart Mobs, do Reingold. É um livro bastante interessante que fala desses movimentos de globalização vinda de baixo, né? Down-up globalization, que ele fala, por exemplo, no Japão, isso acontece muito, mas teve um movimento nas Filipinas que foi essa ideia de mobile texting, né? Essas mensagens via celular, que acabaram no final derrubando o governo, né, na época. Então, esses movimentos locais que acabam influenciando o globo. E um outro exemplo, por último, relacionado são os flash mobs, que tem essa ideia de começar localmente e de repente pessoas de vários lugares acabam aparecendo para fazer alguma apresentação cultural ou artística ou mesmo de propaganda, né? E aí essa terceira perspectiva, que é a third claims that globalization is both homogeneous and heterogeneous because these processes are simultaneously occurring. E aí essa ideia de Apadurai, né? Onde the global is brought in conjunction with the local and the local is modified to accommodate the global. Então, essa relação mais dialógica, né, em que a globalização ela é ao mesmo tempo homogênea e heterogênea ao mesmo tempo, e ambas se alimentam, entram em tensão, tensions and overlaps, e etc. Né? E muitos dos exemplos nessa segunda narrativa talvez também serviriam para essa terceira perspectiva que muitos têm chamado de Global, eu já vou comentar, baseado em Robertson, que é essa ideia de que sim, a globalização hegemônica certamente influencia o local, mas o local também influencia essa narrativa hegemônica. Então, haja vista uma marca mundial considerar algum movimento local, né? E aí tem exemplos em marketing, as próprias grandes marcas de esportes, a Copa do Mundo foi um exemplo, né? Toda a discussão da, da presença da FIFA aqui no Brasil e os locais sempre influenciando esse discurso hegemônico global, influenciando, questionando, dialogando. Acho importante essas três perspectivas porque elas certamente trazem novas ideias de globalização. Eu gosto muito desse cartoon da Mafalda e para mim esse cartoon ele mostra o que era a globalização há algumas décadas atrás, né? Então, traduzindo aí a Mafalda e o Manolito, né? Não está em espanhol, né? Nós temos alunos é, de língua espanhola, deveria ter colocado, mas enfim, não deu tempo. Mas aí o Manolito pergunta aqui nesse primeiro quadrinho, Mafalda, nós moramos de ponta cabeça. Da onde que você tirou essa ideia estúpida? Aí a Mafalda responde, olha, só olhar para o globo. E aí ela continua, bom, aqueles que vivem no hemisfério norte, lá no norte, de maneira correta, e nós moramos de ponta cabeça. E aí ele fala, absurdo. Aí ela fala, não, você não vê que só as nações industriais moram de maneira correta lá em cima? Aí o Manolito pergunta, mas o que que isso prova? Aí ela fala no final, que eu acho incrível essa fala, isso prova que porque nós moramos de ponta cabeça, nós deixamos cair nossas ideias, we drop our ideas. Então eu penso que durante muito tempo nós tivemos essa ideia de globalização, as nações industriais do norte ditando as regras para as nações do sul e para o resto do globo, e hoje em dia
Essas três narrativas que eu acabei de apresentar, elas vão trazer muito mais essa ideia de globalização, né? Onde a minha interpretação dessa imagem é que as barreiras, os limites, elas estão muito mais é, blurred, elas se misturam muito mais, né? Então aqui tem várias cabeças em forma de globo, esse é Asian, European, African, Australian, American. Bastante interessante perceber que nós, latino-americanos, não fomos colocados nessa, nessa imagem, né? Para a gente pensar também. American aqui talvez seriam, então, os sul-americanos e norte-americanos? Bom, devemos pensar, né? Então, como eu disse, aquela terceira perspectiva, onde o localization de Glocal, do Robertson, e aí eu trago mais essa imagem, que é um rapaz aí mexendo com a internet, né? Dando a entender que é bastante nerd, etc. E vem o outro com a placa de anarquia. E aí ele fala, olha, a internet significa que nós podemos organizar paralisações anti-globalização em todo o planeta. Quer dizer, da sua casa você consegue organizar demonstrations, né, ou paralisações no mundo inteiro, como foi o exemplo lá das Filipinas, daquele livro do Reingold, que em inglês é Smart Mobs. Bom, como ficaria então os papéis da língua inglesa ou o papel da língua inglesa de acordo com essas perspectivas? Eu acho que elas estão conectadas, né? Então, essa ideia de globalização como top-down, eu acho que eu faço essa conexão com a ideia do inglês como língua franca, né? Então, existem muitos teóricos e muitas teorias que defendem que o inglês ele é hoje em dia uma língua franca. Existe uma língua, de certa forma, padrão, e que estabelece as comunicações, e esse inglês, ele de certa forma permeia ou influencia, invade aí todos os lugares em torno no planeta inteiro, né? E aí tem essa segunda visão, que são os native speakers, second language e non-native, baseada nos círculos de Kratu, né? Bom, e aí que tem essa ideia do inner circle, que é o círculo formado pelos falantes nativos, os de segunda língua, que aí vai expande, né? E o terceiro, que é o expanding circle, que é aquele composto pelos não nativos. E uma outra visão, que é também bastante interessante, em dizer, e aí eu conecto com aquela terceira visão de grassroots globalization, né, essa globalização vinda de baixo e influenciando, ou estando em relação com a ideia hegemônica, né, top-down, que são os world Englishes, quer dizer, os ingleses mundiais, né? Quer dizer, considerando todas as variedades, não dá para dizer que existe um inglês como língua franca, mas que existem variedades da língua inglesa faladas por esses nativos, por aqueles que têm o inglês como segunda língua e pelos não nativos. E que é uma ideia também já bastante discutida e teorizada. Para mim, quando eu apresento essa palestra, eu, eu não acho que a gente deve escolher, né? Então, assim, eu acredito então que a globalização ela é top-down. Eu acredito né, eu acredito que o inglês ele deva ser uma língua franca, padronizada. O que é mais importante, eu penso, quando a gente faz esse trabalho educacional, é justamente discutir, perceber essas três que eu estou trazendo e diversas outras visões sobre globalização, sobre os papéis da língua inglesa. E mostrar isso, discutir isso com os nossos professores, eu acho que é mais importante do que a gente ficar pensando, eu defendo essa, eu defendo aquela. Eu mesmo eu tenho mais familiaridade com a terceira, que é essa ideia de World Englishes, Variety, etc. Mas eu acho que tem certamente áreas ou momentos que eu vou concordar que
nós precisamos entender o inglês como língua franca, né? Para que o mínimo de comunicação se estabeleça, os padrões de língua e os padrões acadêmicos. Então eu penso que é importante a gente entrar nesses debates, né? E acabar vendo como é que a língua inglesa ela está sendo vista e, óbvio, nós como professores de língua inglesa ou de línguas estrangeiras, né? Acho que isso deve ter similaridades com a língua espanhola em todas as suas variedades e língua portuguesa, certamente, com todas as suas variedades dentro do nosso próprio país, mas em relação aos outros países é, que falam, que têm a língua portuguesa como primeira ou segunda língua, né? E a terceira contextualização é a questão das novas tecnologias. Então, nós temos falado que the new technologies, eu gosto de chamar de novas tecnologias em diferenciação à ideia básica de tecnologia. Então, para nós, por exemplo, tem teóricos que dizem que uma caneta foi um aparato tecnológico, como foi o rádio, como foi a televisão, como foi, enfim. E as novas tecnologias, eu tenho para mim que são muito, elas estão conectadas com a digitalidade mesmo, com essa última, né, talvez última revolução que nós estejamos vivendo, que é a presença dessa conectividade via internet, né? E não somente, né? E aí todos os gadgets, todos os aparelhos e tudo que está em torno, os computadores, laptop, etc. Então, as novas tecnologias, nós aí trazem essa ideia de que nós estamos vivendo momentos de mais conectividade definitivamente, more connectivity, world communication, communication revolution, new mindsets, a presença dos digital natives, with or without the device. Então, essa ideia das novas tecnologias que que trazem, né, mais conectividade, uma comunicação global, mundial, a revolução na comunicação. Aqui, os novos mindsets, né, que Langtier e Nobel trazem, teorizam muito sobre os novos mindsets, os novos pensares, as novas maneiras de pensar, os digital natives, né, os nativos digitais. E aqui eu coloquei esse complemento com ou sem os aparelhos, porque às vezes de certa forma me incomoda muito quando a gente fala em inclusão ou exclusão, de que assim, essa revolução tecnológica não atinge quem não tem um aparelho, quem não tem um celular, um laptop ou etc. Eu penso que não. Eu penso que são mudanças sociais mesmo. E aí, mesmo esse aluno que não tem sei lá, um Apple, ou um bom laptop, ou um bom celular, certamente ele, ao assistir uma telenovela da Globo ou qualquer outra, ele vai perceber esses elementos, né? Então, que são trazidos pela sociedade contemporânea. Ou algum colega na escola vai comentar, ou ele vai ver enfim. Então, assim, independentemente de você ter ou não o aparelho, não significa que você não esteja inserido, enfatizando bastante, né, que eu estou considerando o nosso locus de enunciação, que é a sociedade moderna, ocidental, pós-moderna, globalizada, neoliberal, né? Enfim. E aí, para a gente pensar um pouco nesses movimentos da New Literacies, Multiliteracies e Visual Literacy, que, assim, na minha interpretação e de tudo que eu tenho lido e teorizado, tem muito a ver com essa questão das novas tecnologias, né? Elas são bastante influenciadas, esses movimentos, né? Eu gosto de chamar de movimentos educacionais, são bastante influenciados pelas novas tecnologias e essa nova sociedade, né? Ou sociedade contemporânea que nós estamos vivendo. Eu gosto dessa imagem desse menininho aqui, para falar um pouquinho de digital natives, né? Eu tenho uma sobrinha que tem 10 anos, né? Mas eu acompanho desde muito tempo, minha sobrinha. E eu lembro que ela muito pequenininha assim, um pouquinho mais velha que esse bebezinho, ela pegava o iPad do meu irmão e falava, tio, deixa que eu mexo. Sentava no meu colo muito, muito novinha. E falava, deixa que eu mexo. Né? Então eu acho que parece que
isso é um fato, né? Não dá para escapar de que os nossos jovenzinhos, aí os jovens, as crianças, elas têm um mindset completamente diferente dos nossos, né? Bom, então, se nós estamos falando que the world, e aí eu estou colocando modern ou postmodern society has changed fastly, então, se o mundo, a sociedade moderna, alguns consideram pós-moderna, a sociedade contemporânea, ela tem se transformado rapidamente, né? O que acontece então com o com as relações educacionais, né? É, eu não vou passar para vocês esse vídeo. Aliás, vamos ver se eu consigo passar ele rapidinho aqui. Só o comecinho dele. É uma coleção Did You Know? E ela é bastante interessante porque ela tem, ela tem, na verdade, várias versões. Ó, 2014. Essa daqui foi a primeira, 2008. Desde então tem 2008, 2009. Vamos assistir só um pouquinho para vocês terem uma ideia, sendo a sociedade. Ah, não, esse daqui é 2012. Deixa eu colocar aqui a versão original, 2008. Vamos ver se eu acho. Então, como eu disse, desde 2008 nós temos essas versões de Did You Know? A de 2014 agora é bastante interessante também, se bem... Aqui, 2000. Vou colocar só o comecinho para vocês terem uma ideia, mas é um vídeo bastante interessante. Esse vídeo eu uso muito nas minhas aulas. Às vezes eu uso 2008, às vezes eu uso 2009, 2010. Tenho usado muito 2014 também.
Eu acabei deixando passar o vídeo inteiro porque ele é bastante interessante. Como eu disse, tem já vários deles com essa mesma ideia, né? E aí o que eu acho interessante, como eu disse, eu uso bastante nas minhas aulas para a gente discutir essa questão das tecnologias, das novas tecnologias, como que elas influenciam ou não. Aí tem o de 2013, já tem o de 2014, 2020. Então, pensando nesses contextos aqui, eu gosto desse cartão que aquele rapazinho chega pra mãe, a mãe fala, no, you weren't downloaded, you were born. Ah, e aí, pensando nessas questões, né, então, pensando nesses contextos que foram da globalização, as perspectivas de globalização, as novas tecnologias e os papéis da língua inglesa, como é que a escola pode responder a essas novas demandas, né? E a segunda pergunta, which actions can the English teacher or the English educator take in order to contribute to the education of the students? Ou seja, quais ações o professor de inglês, de língua estrangeira, ou educador de língua estrangeira, ele pode tomar para que contribua com a formação dos seus estudantes, dos seus alunos, né? E aí, complementando, já que estamos focalizando em letramento visual, como é que nós usamos e interpretamos as imagens nas nossas aulas, né? How do we use and interpret images in classes? Have we dealt with multimodality in English classes? Ou seja, nós temos lidado com as multimodalidades ou com a multimodalidade nas aulas de inglês e nas aulas de língua estrangeira e língua materna. Are we prepared to deal with diversity, different interpretations? Ou seja, estamos preparados para lidar com a diversidade e com as interpretações múltiplas, né? Então, novamente, aquele slide em que se para muitos, né? For many, the world has changed fastly, né? Se para muitos, o mundo tem mudado rapidamente. E a escola? Então eu vou colocar agora alguns cartoons para a gente pensar, né? Aqui a pergunta que eu estou colocando é, e aqui tem a diretora da escola e ela pergunta, do you realize that the only change we have had in this school for the last decade is a change in our phone number? Então, bastante irônica, ela pergunta, vocês perceberam que a única mudança que nós tivemos nessa escola na última década foi somente uma mudança no nosso telefone? Né? E aí, a outra pergunta, e os nossos alunos, os nossos estudantes? Aqui duas menininhas e elas falam, with so little time, with so little free time, you have to learn to multitask your TV watching, iPod listening, and texting with your homework. Então aqui, com tão pouco tempo, você tem que aprender a fazer múltiplas tarefas, né? Multitask com televisão, o seu iPod e ao mesmo tempo é, text, né, a sua lição de casa. Mostrando muito mais essa ideia desses alunos que estão chegando para a gente, né, ou digitais, multimodais, etc. E os professores, né? Então aqui tem um outro cartoon. Take out your phones, open to American History app and turn to the page of George Washington. Então peguem seus telefones em vez de livros, né? E mudem para o aplicativo de American History. Bom, e a educação, just think of it if you're reading a long text message, né? Então a professora entrega o livro e fala, olha, pensa que você está lendo uma mensagem de texto, né, do celular longa. Então essas provocações que eu acho que a gente tem que começar a pensar. Aqui eu tiro de um colega, Maciel, essas preocupações, né? Então, quais são os novos papéis do professor, né? O professor tem que pensar em job, career, salary, citizenship, exames internacionais, interação social, crítica, pedagogia, educação, competências, tecnologia, multimodalidade, os aspectos linguísticos, letramento crítico, globalização. Quer dizer, a gente começa a perceber que, se a gente pensar nos novos papéis da educação de línguas estrangeiras e do professor, são muitos, né? São muita coisa que está aí on our plate, né? E aí eu gosto desse teste que eu coloquei também no artigo. Esse teste foi muito interessante para desafiar justamente essas ideias. Para mim esse teste ele foi
um turning point na minha carreira. Eu gosto de brincar quando eu dou a palestra, porque me fez pensar em tudo isso daqui, né? What am I doing? O que que eu estou fazendo na minha sala de aula? Então, essa foi uma prova da Faculdade de Tecnologia, que eu dava aula, e aí eu coloquei uma prova, era o nível primeiro ano, inglês 1, eu acho, inglês 1, e eu queria saber informações básicas. Então, complete with your information, write complete answers. E aí eu coloquei essas perguntas esperando respostas bastante tradicionais, né? Então vamos lá. What's your name? E ela disse Vanessa. What's your telephone number? Ela respondeu, will you call me? Quer dizer, você vai me ligar? Aí eu perguntei, who's your teacher? Ela respondeu, you, você. Só faltou colocar aqui, stupid, né? Where do you live? At home, em casa. Então, para mim, esse teste, esse exame, essa prova que eu apliquei, foi muito um exemplo de que como a gente tem, para pensar em tudo isso, né, a gente tem que se desafiar o tempo todo, repensar as nossas práticas, e essas respostas da Vanessa me fizeram pensar muito no tipo de avaliação que eu estava aplicando e mesmo as aulas que eu estava lecionando, né? Então a gente já vai passando para um pouco de teoria, né? Dessa passagem, por exemplo, dos Traditional Ways of Learning, que foi o que eu exigi nessa prova, dessas Typographic Society aqui baseado em McLuhan. Então a gente percebe que, acho que passagem não é um bom tema, mas talvez a coexistência de uma sociedade bastante individual, centralizada, concentrada, cheia de normas e regras e bastante linear, né? Onde você tinha na Enciclopédia Universal, na Barça, né? Quem tem a minha idade aí vai lembrar da Barça e deve estar rindo nesse momento, uma definição sobre a palavra folclore, por exemplo. Ao passo que, se a gente pensar, baseado em McLuhan de novo, numa Post-Typographic Society, a gente vai ter essa sociedade pós-tipográfica ou pós-linearidade, onde o conhecimento é distribuído, a autoria é colaborativa, a gente está falando mais de sharing, né, de colaboração, de compartilhamento e pensamentos em rede. E aí, se você utilizar a mesma enciclopédia, ou a Wikipedia, ou a internet, nós vamos ter aproximadamente 10 milhões de definições da palavra folclore. Bom, e aqui naquele artigo que eu acho que alguns até comentaram já no fórum, sobre as novas maneiras de ensinar. Então, pensando em todas essas preocupações, digamos, ou algumas são habilidades, algumas são posturas, eu publiquei naquele artigo num artigo com a Ana Duboc, sobre novos letramentos, a questão das novas maneiras de ensinar, então. Que para nós, o que significa ensinar nessa digital era? Significa, é claro, não esquecer dos aspectos linguísticos, né? Como a gente tem debatido no curso, mas também os aspectos culturais, locais e globais. É também falar das habilidades dos alunos em distribuir conhecimento, né? A habilidade dos alunos em manipular, criar e remixar textos nas diferentes mídias, né? Então, não só saber navegar na internet, mas manipular, criar nos diversos blogs, participar de fóruns de discussão e etc. A habilidade de interpretar visões do mundo, se posicionar criticamente e a habilidade de trabalhar colaborativamente, né? Agora, como é que faz tudo isso? Eu penso que esses são os grandes desafios. A gente tem trabalhado alguns exemplos de atividades que tentam e intentam trabalhar com algumas dessas dimensões, né? Em resposta a tudo isso, eu gosto dessa imagem que é assim, a pedagogia crítica para mim, ela é um umbrella term, tem muita gente que vai discordar desse meu pensamento, mas foi uma forma que eu acabei colocando, ou tentando, uma forma simples, talvez pedagógica, nos congressos, porque você não pode, nos congressos, teorizar muito, às vezes você tem muito pouco tempo para falar, então eu acabei colocando dessa forma, né?
eu penso que a pedagogia crítica ela é um umbrella term, ela realmente ela influenciou grandemente as teorias dos novos letramentos, dos letramentos críticos e dos multiletramentos. Então, as ideias de Freire, elas estão presentes nos letramentos críticos, estão presentes nos novos letramentos e multiletramentos. E para mim são movimentos, como eu tenho colocado, paralelos, vindos de locos de enunciações diferentes. Você pode ver novos letramentos do New London Group, multiletramentos vêm de Canadá, vêm da Austrália, letramentos críticos também, tem bastantes teóricos do Canadá, da Austrália, mas não somente o locus de enunciação, porque eu penso que é uma rede de teóricos no mundo inteiro, mas que sim trazem algumas características, né? Pensando na educação como uma prática social, e aí nós estamos praticamente transpondo essas teorias para ensino de língua estrangeira. Então, uma definição sobre multiliteracies, e essa é importante porque o letramento visual crítico, ao meu ver, ele faz parte, ele está em um movimento paralelo com os multiletramentos, onde o significado ele é construído de maneira grandemente ou cada vez mais multimodal, onde as formas linguísticas e os modos linguísticos de significado, elas estão em interface com o visual, o auditivo, o gestural, gestural, né? Gestual e o espacial, né? Então, há essa teoria de Calantzes e Kolb. A Pedagogia dos Multiletramentos, de 2000, é um texto que eu recomendo. Se vocês quiserem, eu tenho o livro inteiro digitalizado também, que é esse The Pedagogy of Multiliteracies, onde eles colocam os modes of meaning e explicam, né, principalmente no primeiro capítulo, a pedagogia, então baseada nesse multiletramento. E o visual design faz parte de um dos modos de significação, né? Bom, e aí, para chegarmos então, já praticamente encerrando a nossa palestra, sobre o letramento visual. Eu montei esse slide e coloquei essas ideias que são minhas. Então, para mim, o letramento visual é uma área de estudo, it's a field of study which problematizes the study of images static movement makes in order to investigate their importance in all fields, question the idea of representation, see images as meaning-making processes and expand perspectives, interpretations and knowledges. Então, para mim, eu estou vendo, baseado em diversos autores, que é uma área de estudo que problematiza os estudos da imagem, definitivamente, mas para quê? Para investigar a importância da imagem em todos os campos do conhecimento, desde antropologia, estudos culturais, ensino de língua estrangeira, política, marketing, filosofia, etc., a questão da ideia de representação, nós temos visto, né, que a imagem ela é, de acordo com muitas teorias, por exemplo, a semiótica, Santa Helen Nott, como nós lemos, o próprio Joly, que fala bastante da ideia de representação, que é uma ideia válida, mas o letramento visual questiona essa ideia de representação ipsis literis, porque, para o letramento, elas são processos de construção de significado, como nós vamos ver em alguns outros artigos. E também porque as imagens, por meio das imagens, é possível expandir perspectivas, interpretações e conhecimentos. Essa é basicamente a minha prática pedagógica. Por meio das imagens, expandir as possíveis perspectivas e conhecimentos. Bom, e aí voltando então para aquela campanha 2016 do Rio, um exemplo de atividade que eu tenho feito nas minhas aulas é atividade 1. Descreva o vídeo, né? Então aí qual é a dimensão? A dimensão linguística, gramática, vocabulário, pronúncia. Vejo de faculdade de tecnologia, onde eu tenho alunos de inglês 1 que realmente não sabem inglês, tem bastante dificuldades linguísticas. Então isso seria uma oportunidade de praticar, por exemplo, simple present, né? O 2, então, um pouco partir para a discussão local, né? Discutir as reações do vídeo. Então, aquele segundo slide em que eu mostrei o rapaz lá, o tal do Ares, falando que deveria ser o Rio de Janeiro mesmo, que se fosse São Paulo, você queria que mostrasse um bando de paulista comendo pastel, ou ainda mais preconceituoso a ideia de que no Rio Grande do Sul
um monte de gaúchos sendo comidos, enfim. Ali tem todos os estereótipos possíveis e discutir isso com os alunos, discutir o vídeo e depois as reações. Para mim, um trabalho de letramento visual engloba ambos. Eu acho que não é pular a etapa do linguístico e ir direto para o vídeo e discutir as reações, né, as falas, ou parar o processo só na parte linguística. Eu acho que o desafio do educador é fazer essas duas etapas. Mesmo que a atividade demore um pouco mais, mesmo que aqui a discussão seja bem de 5 a 10 minutos, em língua materna mesmo, porque os alunos talvez não teriam condições, acho que vale a pena falar, olha pessoal, olha, look at the comments, né? Olhem os comentários, o que vocês acham disso? Alguém aqui é de Salvador, alguém aqui é gaúcho, você se sentiu representado? Enfim, isso poderia ser aproveitado linguisticamente também, pedir para os alunos escreverem a reação em inglês sobre esses comentários. Bom, então, encerrando já a palestra, eu coloquei no artigo também que eu escrevi as atividades Visual Literacy Activities. Eu vou passar rapidamente por elas, mas penso que são atividades bastante interessantes. A primeira atividade é bastante simples, é trabalhar com expansão aqui, Discussion of Interpretation, Possibilities of Interpretation and Expanding Views. Então, aqui eu coloquei as imagens lá do Mato Grosso e a cada imagem eu pedi para eles colocarem uma palavra. Essa atividade é bem interessante. Você pode falar qualquer interpretação sobre essa imagem que não seja o comum. Por exemplo, this is a city. Essa é uma cidade. This is Rondonópolis. This is Cuiabá. Não pode falar isso. Então eles têm que fazer alguma conexão com essa imagem. For example, my hometown, lovely place or terrible place, eles têm que fazer alguma conexão interpretativa. Isso vai com todas as imagens. Aqui é um centro cultural, lá no Mato Grosso, aqui uma favela do Rio, aí alguns falam slums, outros falam poverty, outros falam injustice, aí outros já entram no debate, discordam, falam que as favelas são lugares harmoniosos, na verdade, de muita justiça. E isso que é legal. Eu gosto dessa atividade porque ela provoca muito debate ao permitir que as pessoas façam interpretações. Está aí a nossa presidenta, o que eles pensam das eleições, essa foto de Sebastião Salgado, e aí eles falam muito poverty, richness, social differences, unfair, e por aí vai, né? We don't care about the World Cup. Na verdade, aqui os protestos em que nós passamos, né, no Brasil, aqui eu gosto muito dessa imagem, eu uso bastante ela, The World Upside Down, o que eles pensam. E por aí vai, eu vou colocando imagens que provocam interpretações, debates. No nível básico, eu peço para eles falarem uma palavra, delicious or junk food. E nos níveis mais altos, eu peço para eles discutirem mesmo. What do you think about this? Oh, I never go to McDonald's, or I go to McDonald's, I think it's trash food, I don't let my children eat fast food, né? E esses tipos de reações e interpretações. Aí tá o nosso little coffee, cafezinho. Bom, e aí são diversas imagens, diversas atividades, a interpretação de cartoons, que eu mostrei para vocês durante a palestra, trocar imagens, trocar os vídeos. Aqui mais algumas sobre trabalhando trailers de filmes, com a ideia de expandir as interpretações, né? Então aqui eu trabalhei várias interpretações sobre o filme, baseado no trailer e falando um pouco do plot do filme, né? E é bastante interessante essa atividade. Por exemplo, essa daqui, todas as interpretações são possíveis. Opa, peraí, o que aconteceu aqui? Todas as interpretações naquela atividade, elas são possíveis, do Lust and Caution, né? E aí os alunos acabam... não vou passar tudo de novo, vamos ver aqui. Os alunos acabam ficando
às vezes intrigados, né? Como que pode todas essas interpretações sobre um filme serem possíveis? Porque o nosso olhar foi treinado a ver a imagem como uma representação única, né? Aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Ah, e aqui uma última atividade que eu passo na palestra, que é reflexão em música, onde eu discuto essa campanha do T-Mobile Campaign, que vale a pena ver, sobre os Beatles. Então eu estou usando esse vídeo, esse T-Mobile Campaign, que é bastante interessante, mas não para cantar ou para forçar os alunos a cantarem, mas para discutir, porque como eu dava aula na faculdade de tecnologia, esse daqui é bastante interessante. É um flash mob. As pessoas foram para Trafalgar Square em Londres para cantar a música dos Beatles, né? Mas é interessante para mim que é também é, uma campanha muito interessante. E aí o que eu fiz com eles, usando essa ideia do letramento visual, eu usei esse vídeo e essa música para falar para os meus alunos lá da faculdade, alunos de marketing, se essa campanha seria possível no Brasil, se você fosse o gerente dessa campanha, quem vocês trariam, né? Porque lá eles trouxeram a Pink, que é uma cantora, né, famosa. E a última etapa, eu peço para os meus alunos criarem uma campanha para uma empresa, uma mobile company aqui no Brasil, né? Então, essas são algumas atividades que eu tenho realizado pensando no letramento visual. Esse é um livro que eu publiquei, Letramento Visual, Leitura de Imagens em Sala de Aula, onde constam essas atividades, essas teorias. E agradeço imensamente a atenção de vocês e espero que a gente tenha conseguido falar um pouquinho e dar continuidade, né, às teorias que a gente tem discutido, ok? Thank you very much, obrigado. Ó, meu e-mail está errado. Deixa eu trocar. Bom, vocês já sabem, né, mas, enfim, meu e-mail está errado aqui. Não é mais o da USP. Daniel Ferraz, gmail.com.